Bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais uma EBD da Igreja Batista no Riacho Fundo 2 e nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre Hebreus. Mais especificamente, nós iremos falar sobre o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. E é uma coisa bem interessante, porque, para mim, esse capítulo é a grande questão da discussão que o autor ele quer trazer. Ele vem durante todos os capítulos falando sobre a importância de Cristo, como Cristo impacta a sua vida, como nós devemos responder a Cristo. Só que aqui ele vem e começa a explicar como é possível e dando exemplos de pessoas que escolheram o caminho correto. Para começar, vamos lá para o versículo 1 do capítulo 11, que diz assim a palavra: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Temos aqui uma questão que é simplesmente contraditória. De cara, qualquer pessoa que olhar para essa passagem e tentar entendê-la com a mente humana, sem estar vinculado ao propósito que o Espírito Santo coloca em nossos corações, isso aqui é algo impossível. Porque como podemos ter certeza daquilo que irá acontecer? Daquilo que esperamos que aconteça? Como podemos ter a convicção de fatos daquilo que nós não podemos ver? É isso que é a fé. É aí onde está o mistério. É aí onde está o nosso propósito como cristão. Porque é essa fé que nos justifica. É essa questão que nos permite ser capazes de agir conforme a vontade desse Deus que nós não vemos. Dessa palavra que ouvimos dentro de nós. Não são coisas concretas. Não como o mundo deseja que seja. Mas ainda assim, por mais contraditório que isso pareça, o cristianismo tem, desde lá do seu início, em Cristo Jesus, que ele não veio aqui para estar da forma como o mundo deseja que você esteja. No caso, como Cristo deve estar. Ele veio para quebrar os paradigmas, ele veio para ser realmente diferente de tudo aquilo que já havia visto. E aquilo que é contraditório para o mundo, para nós, tem sentido nele. Porque ele é a base dessa fé. Ele é quem nos permite olhar para isso e entender, compreender e viver na base disso. No versículo 2: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é a única coisa que nos permite aceitar, compreender e viver essas verdades bíblicas. Porque ser cristão não é simplesmente agir da maneira correta. Não é simplesmente se portar da maneira correta. Ser cristão é algo completo. Precisamos que a nossa mente, o nosso corpo, eles estejam juntos nesse propósito. Precisamos olhar para aquilo que a palavra fala e acreditar. Precisamos olhar para as maravilhas de Deus e acreditar.
Precisamos ouvir a sua palavra e acreditar. Mas para aqueles que não têm essa fé, para aqueles que estão procurando os meios materiais, que estão procurando no mundo, que estão procurando ali aonde as suas mãos podem pegar as respostas, as verdades, eles não vão alcançar aquele que realmente é o portador da verdade. Aquele para quem tudo aponta. Eles não vão conseguir ver, pois estão cegos. Porque essa fé é a verdadeira visão. Essa fé é a única forma de podermos estar com Deus. É ela que manifesta o sacrifício de Cristo em nós. E por meio dessa fé, os nossos olhos se abrem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós temos aqui um grande exemplo. Abel. Ele teve fé em Deus. E a sua fé em Deus foi testificada pelos frutos das suas obras. E a consequência disso é que ele foi morto por conta disso. Ele foi morto pela excelência da sua obra. Mas ainda assim, a sua vida, o ensinamento que foi passado com o seu testemunho, eles são vivos até hoje. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, preste bem atenção. Nós que estamos na igreja, que entendemos a verdade, que seguimos o bom e reto caminho, não importa o que a gente faça. Se as nossas escolhas, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles não estão baseados na fé que vem de Cristo Jesus, nós não iremos estar agradando a Deus. Nós não iremos estar fazendo a vontade de Deus. É como um cego que acha que está seguindo o caminho correto. Ele acha. Ele até dá aquela palpada no chão mais firme. Ele acha sempre que está no caminho correto. Porque ouviu dizer que aquele caminho era o certo. Porque ouviu um testemunho de tal pessoa que falou que aquele era o caminho certo. Porque perguntou para alguém e aquela pessoa disse, não, esse é o caminho certo. Mas, se nós não estamos com os olhos abertos em Cristo, não importa quantas pessoas apontem para nós o caminho, nós não seremos capazes de acertar. Porque é somente, unicamente, exclusivamente pela fé que nós podemos servir a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e se torne galardoador dos que o buscam. Então aqui nós temos uma explicação. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque precisamos crer nele para nos aproximarmos dele. E esse crer é pela fé. Irmão, não importa o quão boa pessoa você acha que você é. Não importa o quão boa pessoa aquele seu vizinho é. O padeiro, o cozinheiro, o pedreiro, o médico, o doutor.
Não importa quantas pessoas digam que essas pessoas estão no caminho certo. A única forma de testificar essa fé é quando estamos próximos de Deus. E estar próximo de Deus tem várias implicações. Não vamos entrar aqui na paranoia de querer julgar a vida das outras pessoas para saber se realmente ali há o fruto da vontade, da fé de Deus, em Deus. Mas o que nós devemos colocar em nossos corações é essa preocupação de analisar a minha vida. Eu estou próximo de Deus? Eu estou seguindo o caminho correto? Eu estou fazendo as escolhas? O que eu estou fazendo quando eu estou sozinho? O que eu estou pensando? Quais são os meus objetivos? E será que Deus, ele faz parte desses planos que eu venho fazendo? Ou será que eu simplesmente estou usando o nome dele em vão para agregar aquilo que eu quero? Para satisfazer uma vontade? E é importante, irmão, porque as palavras, em vários momentos, diz que chegará o dia. E muitos irão dizer que pregaram o seu nome, que fizeram a boa obra, que estavam com Deus, que seguiam a Jesus. Mas o fruto das suas mãos não foi aquilo que testificou a sua fé. Não estamos dizendo aqui que as obras salvam. Pelo contrário. É somente a fé que salva. É somente a fé que nos permite agradar a Deus. Mas as nossas obras são aquilo que testifica, são aquilo que dão para as nossas palavras, para as nossas crenças, para o nosso acreditar. Verdade. Porque aquele que está em Cristo, ele vai agir da maneira correta. Aquele que está em Cristo, aquele que tem a fé em Cristo, ele terá boas obras. Inevitavelmente. E quais são as obras que nós temos colocado em prática? Quais são as obras que nós temos mostrado a Deus? Quais são? Devemos ter isso em nosso coração. Essa preocupação. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas nós não podemos brincar. Porque uma hora o tempo acaba. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde. Nós temos aqui 2 exemplos de pessoas que largaram tudo por uma promessa. Que se olhar por olhos humanos, eles não tinham a mínima condição de fazer com que aquilo fosse verdade. Mas como eles tinham a fé no Criador, naquele que fez o céu e a terra, naquele que não é homem para mentir, aquilo que foi prometido, aquilo foi efetuado. As promessas que nós temos em nossas vidas, que Deus faz em nós, da sua obra, do prazer de estar nele, todas essas coisas dependem somente de nós. Porque com certeza a parte dele já foi feita. Tudo que depende
está em nossas mãos. E por fim, no versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, para que fossem herdeiros com ele da mesma promessa. Hoje nós iremos encerrar por aqui. Nós iremos então continuar falando um pouquinho sobre a fé. Iremos discutir um pouco mais sobre essas questões dos personagens bíblicos e como eles interagem com essa questão de fé conosco, como eles são um exemplo para nós. Por mais que achemos que, olha, meu Deus, aquilo aconteceu em um momento específico, não pode acontecer mais, mas a verdade é que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Então, pode ser que ele não haja da mesma maneira, mas aquilo que ele promete será feito. E nós, se estivermos com a fé nele, crendo nele, com certeza iremos alcançar os lugares que ele tem planejado para nós. Amém, irmãos? Todos tenham um ótimo domingo. Fiquem com Deus.